Enchentes estão longe de serem uma novidade na história do Rio Grande do Sul. Muito longe. Nesse sentido, muitas construções foram erguidas ao longo das últimas décadas, com o intuito de mitigar os riscos decorrentes de fortes chuvas. E uma dessas construções é o Muro da Mauá. Contudo, essa estrutura criada há 5 décadas não foi suficiente para conter os efeitos dos temporais na região de Porto Alegre, mais precisamente a alta das águas no Rio Jacuí entre abril e maio de 2024. Nos próximos minutos, vamos entender por que isso ocorreu, além dos mais detalhes sobre uma das maiores estruturas de proteção contra enchentes do Brasil. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo vamos falar sobre o Muro da Mauá e o que realmente aconteceu com essa estrutura de contenção do Rio Grande do Sul. O Muro da Mauá está localizado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, mais precisamente ao longo da Avenida Mauá. Vale destacar que essa é uma das principais regiões de acesso ao centro histórico e comercial de Porto Alegre, algo que faz com que o muro seja uma estrutura que se destaque em meio à paisagem urbana. Decorada por diversos murais e grafites, a construção se tornou um ponto turístico e cultural da capital gaúcha. Porém, muito além disso, fato é que esse projeto tem como objetivo servir de barreira a enchentes na localidade, em especial contendo eventuais enchentes do Rio Jacuí. Diante de tal tarefa, não é estranho que o muro possua dimensões impressionantes, com 3 metros de altura e quase 2,7 quilômetros de extensão, faz parte de um robusto sistema de proteção contra cheias, que inclui 68 quilômetros de diques, tanto externos quanto internos. Complementando essa estrutura de defesa, há 14 comportas de metal e 19 casas de bomba. Mas a pergunta que fica logicamente é: por que essa estrutura falhou no combate às enchentes de abril e maio de 2024 em Porto Alegre? Antes de avaliarmos o papel do Muro da Mauá durante as recentes enchentes em Porto Alegre, é importante compreender o que motivou a realização desse projeto, por mais simples e lógico que ela seja. Como já abordado em nosso episódio sobre os moles da Barra, disponível no card ao final deste vídeo, Porto Alegre se encontra em uma região, digamos, mais propensa à descarga de água de outras regiões. Isso ocorre porque as unidades morfológicas ao sul e ao norte do Rio Grande do Sul possuem territórios mais elevados que a da capital gaúcha. Por conta da força da gravidade, o fluxo das águas nos rios localizados nos pontos mais altos do estado, no caso, os planaltos rio-grandenses norte e sul, desce às regiões mais baixas. Nesse sentido, cheias no Lago Guaíba e no Rio Jacuí, bem como enchentes, não são novidades em Porto Alegre. Prova disso é que em 1941, uma série de tempestades deixou mais de 1/4 da população local desabrigada, além de resultar na suspensão de atividades por 600 empresas. O temor por enchentes dessa envergadura, a pior do estado por 8 décadas, foi o propulsor para a criação do Muro da Mauá. O projeto começou a ganhar força na década de 1960, porém, foi apenas em 1971, durante a gestão de Telmo Thompson Flores, que o muro, de fato, saiu do papel, com a construção conduzida pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, ADENOS. 3 anos mais tarde, em 1974, o Muro da Mauá foi concluído, trazendo a esperança de proteção contra enchentes para a população de Porto Alegre, até esse momento. O Muro da Mauá conta com uma estrutura impressionante. Com 3 metros de altura, a construção se estende por 2.647 metros, algo equivalente ao comprimento de 22 campos de futebol com medida máxima padrão FIFA. Construído com concreto armado, o muro possui fundação de cortina contínua com 3 metros de profundidade. Tal composição ajuda a evitar a percolação subterrânea das águas e garantir a estabilidade do solo. Aliás, é preciso ressaltar um aspecto muito interessante. O muro é apenas uma parte de complexo conjunto de obras que totalizam nada menos que 68 quilômetros de diques,
tanto externos quanto internos, ao longo do Canal dos Navegantes, parte do Delta do Jacuí. Aliás, quer ter uma ideia do que esses 68 quilômetros significam? É aproximadamente a distância entre municípios de São Paulo e Santos, no litoral paulista. Bem além desse número impressionante, o Muro da Mauá possui 14 comportas de metal que podem ser fechadas para impedir a entrada de água durante períodos de enchente, bem como 19 casas de bombas que operam para retirar a água acumulada em casos de cheia do Jacuí. Mas por que toda essa estrutura colossal foi insuficiente para conter as enchentes de abril e maio de 2024 em Porto Alegre? Em linhas gerais, a primeira resposta que pode vir à mente para justificar o insucesso do complexo do Muro da Mauá na contenção da enchente é a dimensão dos temporais na capital gaúcha. Inegavelmente, as chuvas que assolaram Porto Alegre, sobretudo em maio de 2024, resultaram em um índice sem precedentes na história da cidade. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, esse foi o primeiro mês em que a cidade superou os 500 milímetros de chuva desde o início dos registros de precipitação em 1910. Isso equivale a nada menos que 478% da precipitação média do período. Diante de tal cenário, o Jacuí se elevou constantemente 5 metros acima do nível normal. E é justamente nesse ponto que surge o indício de falha técnica do muro, uma vez que fora projetado para proteger a cidade de inundações de 6 metros. Afinal, possui 3 metros acima do solo e 3 metros abaixo dele. Mas por que o sistema do Muro da Mauá falhou? Em reportagem publicada no site Deutsche Welle, o professor de Engenharia Ambiental da UFRGS, Walter Kalian, atribuiu o fracasso a uma série de fatores. Abre aspas. As falhas se deram aos pontos de abertura do muro. A água passou por cima em alguns pontos. As comportas não foram bem vedadas. E no momento crucial, não teve energia elétrica para bombear a água de dentro para fora do sistema. Fecha aspas. Como resultado das chuvas, uma das 14 comportas do muro rompeu, mais precisamente na linha do bairro Navegantes. E os diques, como o da Fiergues e do Sarandi, quase entraram em colapso por conta da pressão do volume da água. Durante o período mais crítico da cheia, 3 das 14 comportas metálicas do muro foram abertas. Uma delas, localizada na Avenida Mauá, próxima à Rua Padre Tomé, foi aberta, não só, segundo eles, para auxiliar no escoamento da água, mas para facilitar o acesso a 2 casas de bomba que tiveram operações afetadas por conta da inundação. Aliás, com a interrupção nas atividades das bombas, o excesso de água, em vez de ser devolvido ao estuário, acabou invadindo as ruas na região. Em outras palavras, é evidente que o sistema, concebido na década de 1970 e projetado para suportar níveis de água até 6 metros, não foi mantido adequadamente e faltou manutenção ao longo dos anos. Além de identificar as deficiências nesse sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre e a falta de manutenção do mesmo, o Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, está elaborando um projeto de ampliação das casas de bomba na região do 4º Distrito. Contudo, vale destacar que será necessário buscar financiamento, dado o elevado investimento para tal obra. De fato, essa e outras ações são extremamente bem-vindas para ajudar Porto Alegre no combate contra a enchente. Afinal, muito além da morfologia desfavorável da cidade, como já abordamos neste vídeo, o futuro parece não reservar boas notícias ao sul brasileiro em termos climáticos. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o volume de chuvas extremas no Rio Grande do Sul, mais precisamente na região que engloba Porto Alegre, deve aumentar de 20% a 40% entre os anos de 2011 e 2040. A estimativa é ainda mais assustadora para o nordeste do estado e o centro-sul de Santa Catarina, alcançando até 60%. As enchentes de 2024 em Porto Alegre ressaltaram que a manutenção e modernização contínuas
são essenciais para que o Muro da Mauá e todo o complexo anti-enchente associado possa proteger a cidade. O desafio futuro, então, fica claro: adaptar o sistema às mudanças climáticas e à crescente intensidade das chuvas para evitar que desastres como esse se repitam. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha que está faltando na questão de solução do Muro da Mauá ou em sistemas de combate contra enchentes no Rio Grande do Sul como um todo? Deixe aqui sua opinião nos comentários, eu farei questão de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.